Olá pessoal, vamos então agora à nossa aula de revisão do CLP Matsushita, outro dos CLPs que foram estudados aí ao longo do semestre, principalmente na sua parte final. O Matsushita, o programa dele se chama FPsoft, que também está disponibilizado e vocês já devem ter baixado para a máquina de vocês. Logo na sua tela inicial, logo que a gente inicia o programa então, eu tenho a possibilidade de começar um novo programa, ou então carregar do próprio computador ou puxar essa programação do CLP. No nosso caso, nós vamos fazer então um novo programa. Quando começa um novo programa, ele aparece então as alternativas de equipamentos que o programa pode ser utilizado para o desenvolvimento de uma automação. No nosso caso, o modelo que nós temos disponível no laboratório é o FP1 C14 C16 com 0,9K de memória de processamento, não de armazenamento. Uma vez selecionada, então, selecionado o equipamento, ele traz as mesmas características que nós já tínhamos vistos no software da Siemens. Nós temos uma área de programação, em que aparece a minha barra de alimentação. No caso do FPsoft, eu tenho também a minha barra de terra, para fechamento, o que me delimita o número total de colunas em 11. A partir da esquerda para a direita, eu tenho 11 colunas de programação e a última para finalizar a linha, colocando uma bobina de contato ou um marcador para mudança de linha, caso a minha lógica de programação precise de mais do que essas 12 colunas. Tenho na parte superior as teclas de atalho, para carregar, descarregar, salvar, outras linguagens de programação. Então estão aqui minhas teclas de atalho e o principal dele, a minha ferramenta que permite então inserir elementos de programação. Como eu havia dito, não há uma norma que padroniza a estrutura desses programas que são disponibilizados pelo fabricante para que a gente possa desenvolver uma solução automatizada apoiada no CLP, mas de uma maneira muito semelhante eles têm as mesmas estruturas básicas. Na programação então que nós vamos usar para essa aula, vamos fazer exatamente o mesmo exemplo primeiro que foi feito com o Logosoft, um contato de selo, tomando por base uma chave normalmente aberta, pulsada para partir o motor, e uma chave normalmente fechada, também pulsada, para desligar o motor. Eu vou na minha área de programação então inicialmente, posiciono o cursor em qualquer lugar, vamos colocar aqui. E aí eu vou dizer qual é o elemento que ficará nessa área delimitada. Como nós havíamos feito, meu primeiro elemento é um contato normalmente fechado, que no caso do Logosoft era um break contact. Aqui eu tenho que construir. Como eu construo? Eu digo então, usando a tecla F11, ou clicando no pallet, o F11, e digo que ele é negado, usando logo em seguida o F8. Pois bem, feito isso, como vocês viram, aparecem as possibilidades de associação desse contato da mesma maneira que acontecia com o Logosoft, porém numa estrutura diferente. Nós temos a possibilidade de associar esse elemento de programação a uma entrada, que é o X, a uma saída, a um reset ou um marcador, temporizador, contador, ou usá-lo para carregar palavras que a gente utiliza mais na programação avançada. No nosso caso, então, vamos pegar uma entrada. Nós tínhamos que a minha entrada número 2 era o desliga, que é justamente o NF, e a entrada número 1, no caso anterior, era o liga. Como aqui nós temos 8 entradas e 8 saídas, numeradas de 0 a 7, está lá então a minha numeração, aperto o Enter, tenho então a minha chave do desliga. Posiciono o cursor novamente e agora vamos fazer o liga, indo pelo F11, mais uma vez aparece aqui os elementos. Vamos lá, minha primeira chave que era o 0, e no fim eu coloco então minha bobina que está aqui no meu F4. Está lá minha bobina. Então o que eu posso usar na saída? Ou eu só carrego, ou eu reseto para fazer um marcador, ou então eu coloco uma saída, que é o nosso caso, a primeira saída também de número 0. Para poder fazer as conexões, posiciono o cursor, posso usar a tecla do próprio teclado, a F7, ou pelo pallet faço essa junção desses elementos. Então está lá a minha conexão. Lembrando que nós tínhamos então um contato de selo, que ficava em paralelo com o meu start, que será pulsado.
Então eu tenho, para fazer essa conexão em paralelo, eu posso usar aqui o F2, que automaticamente já cria essa conexão em paralelo, ou então eu posso desenhar essas linhas usando o comando F3 para fazer uma conexão vertical e o comando F7, que nós já vimos, para fazer uma conexão horizontal. Então vamos explorar aqui o F2, aparece de novo as saídas, agora eu vou associar esse contato à minha saída. Então está lá o número 0, tenho o meu contato de selo. Faço a compilação e ao compilar, nenhuma sinalização indicada, está tudo ok, ele já ajusta o programa para essas características. Uma vez compilado, eu tenho a possibilidade então de fazer, de usar as ferramentas, os atalhos e os outros recursos do programa. O que é importante, a exemplo do que nós havíamos comentado e discutido na primeira aula com o Logosoft. Caracterizar os elementos que compõem o sistema, que é um critério de avaliação. Então eu entro nos comentários, vamos editar os nomes das entradas. Ela aparece aqui então, essa entrada. Eu escolho qual conjunto, qual tipo de componente eu quero caracterizar. Vamos começar pelas entradas. Eu tenho as minhas entradas disponibilizadas. Com esse marcador em asterisco, eu sei qual é o que está sendo utilizado no programa. Nós fizemos então o 0 para ser o meu liga e o meu 1 para ser o desliga. Vamos em seguida para a saída. Nós só estamos utilizando a saída 1 por enquanto. Então esse é o meu motor de número 1. Está aqui. Então, feitos esses comentários, eu habilito ou não esses comentários no programa. Está aqui então colocado, eu tenho o desliga, o liga do motor 1, o contato, eu tenho então como desenvolver meu programa e ele está finalizado. Lembrando que no caso do Matsushita eu não tenho como simular esse programa se ele não estiver conectado. Então, caso você não tenha a possibilidade de testar isso no laboratório, com o CLP conectado, você pode desenvolver exatamente o mesmo programa como nós fizemos no Logosoft, simular e depois então implementar no Logosoft. Veremos um pouco mais adiante que os recursos que um fabricante oferece nem sempre são encontrados nos outros. E é isso que torna você um engenheiro. A capacidade de se ajustar a esses diferentes softwares e manter a solução desenvolvida de uma mesma maneira. Façam os exercícios, comentaremos em seguida e conheceremos outros blocos. Boa sorte.